Sabe, o Espírito Santo de Deus estava ministrando no meu coração acerca das características de Jesus e de uma pessoa que tem uma vida com intimidade com o Senhor Jesus. Amém? João capítulo 4. Quem não estiver encontrando, tá, igreja? Abre, levanta as mãos, vai um obreiro até você para te ajudar. João, o Evangelho de João, amém? Todos encontraram? João capítulo 4, a mulher de Samaria. A paz do Senhor a todos que estão nos ouvindo através da rádio Resplandecente Brasil. Que o Senhor Jesus venha falar no seu coração através dessa palavra. E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judeia e foi outra vez para a Galileia. E era necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. E veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens como atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que salta para a vida eterna. Amém, igreja? O nosso Jesus é maravilhoso. Na hora que o pastor Carlos estava orando, e Jesus nos dá o dom da fé. E o Espírito de Deus já estava ministrando essa palavra no meu coração, já tinha uns dias. E eu vendo que os anjos operando milagre no meio da igreja. Igreja, só quem tem fé consegue ver o poder sobrenatural que aconteceu aqui nessa noite. Só que existe um caminho para que essa fé aconteça na sua vida. Existe um caminho, e esse caminho é fé. E esse caminho é Jesus. É fé em Jesus. Quantos estão entendendo aqui, ó? Lá, naquela época, os samaritanos não se davam bem com os judeus de forma alguma, nem se falavam, nem se comunicavam. E Jesus,
passava por Samaria. Aqui a Bíblia relata que era necessário que ele passasse ali. Igreja, na vida de um homem, de uma mulher, de um ser humano, é necessário que Jesus passe pelo caminho. É necessário que Jesus passe pela tua vida. É necessário que Jesus chegue até você. Todo ser humano tem um vazio. Todo ser humano tem um vazio que tem o tamanho de um Deus, que é Jesus Cristo, o grande eu sou, que é Jesus Cristo, aquele que é e que sempre há de ser. E ali, aquela mulher, ela não conhecia ainda Jesus. Ela não conhecia a igreja. Mas ela viu que algo diferente tinha nele. Ela perguntou: és tu maior do que o pai Jacó que deu esse poço para nós? Né? E ele falou para ela, ele respondeu para ela: se você soubesse quem está aqui diante de você, você pediria da água que mata a sede. Igreja, e esse vazio que tem dentro de um coração de um ser humano, que deixa o ser humano carente, voltado para as coisas que preenche a carne, só Jesus pode preencher. Só Jesus pode derramar água para matar essa sede da carne, para matar a sede do mundo, para matar as vontades da sua carne. Mas você precisa conhecer Jesus. E para conhecer Jesus, você tem que abrir o seu coração e pedir para Ele: Jesus, dá-me da água da vida. Dá-me da água que mata a sede do mundo. Você tem que abrir mão do seu eu. Você tem que abrir mão daquilo que te afasta da presença do Senhor Jesus. Aqui Ele estava ensinando para aquela mulher. E nessa noite Ele começou a ensinar para você, desde quando você adentrou nessa porta, que existe um Deus que zela pela sua vida. Que existe um Deus que quer transformar a sua história. Que existe um Deus que não te desampara. Que se você falar: Senhor, eu quero, Ele vai chegar até você. Ele vai até a sua vida e vai transformar a sua história, igreja. Amém? Vamos ler mais um pouco aqui para você ver as respostas e como Jesus a orientou. No versículo 15, disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorareis o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Amém, igreja? Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Amém, igreja? Glória a Deus. Aqui Jesus começou a explicar para ela sobre a vida espiritual. Ela estava buscando de uma água que faz parte desse mundo terreno.
Nós, seres humanos, quando nós não conhecemos Jesus, quando nós não temos uma vida íntima com Jesus, a nossa tendência é buscar matar a sede em coisas terrenas, em coisas que não edificam. E aí o inimigo começa a trabalhar na vida do ser humano. Muitas das vezes começa a trabalhar desde o ventre da mãe, tentando ceifar a vida da criança através de um aborto, tentando ceifar a vida da criança quando ela começa a crescer, tentando tirar ela do caminho, colocando alguém para molestar ela, para trazer feridas, para trazer rejeição no coração dela, trazendo pais que rejeitam a vida dela, e assim vai. Na adolescência, levando os jovens para as drogas, prostituição. Dentro do casamento, um casamento ruim, trazendo traição, prostituição dentro do próprio casamento. Assim, o inimigo vai levando para a vida da pessoa. E a pessoa, quanto mais pecado está na vida dela, mais sede de pecado ela tem. Ela fica tentando buscar algo para preencher aquele vazio. E o inimigo começa a destruir, porque quanto mais brecha você dá, mais você dá legalidade e poder para ele atuar na sua vida. Quantos entendem isso aqui? A única coisa que pode afastar você do projeto original de Deus, que é ser um homem ou uma mulher de Deus feliz, um homem ou uma mulher de Deus adoradores, que adoram em espírito e verdade, se chama pecado. O pecado faz separação entre o homem e Deus, o homem e a mulher. E aqui, Jesus começou a explicar para ela não sobre essas coisas terrenas, sobre as coisas espirituais, da água que é Ele, que mata a sede, que preenche o vazio. Igreja, no mundo hoje não existe tanto vazio, tanta sede de coisas ruins que não mata a sede da presença de Deus. Coisas que afastam o ser humano do projeto que é um homem ou uma mulher de Deus sarada, transformada e feliz, que tem paz. O maligno atormenta a vida das pessoas, apresentando pratos que só traz prazer momentâneo. E depois a pessoa fica naquele vazio, naquela tristeza, naquela angústia que não passa. Na angústia que não passa. Mas a partir do momento que Jesus entra na vida dela, faz como essa mulher samaritana aqui. A transformação. Vida. A transformação. Vida. Não existe um outro caminho. Se você tem procurado outros caminhos, se é na macumbaria, se é na simpatia, se é acompanhando a lei da atração, a lei do poder, existe poder só em Jesus, igreja. Sabe o que é lei da atração que o inimigo distorce? Fala assim, fé. É fé, igreja. Porque na palavra do Senhor diz que tudo que nós ligarmos aqui nessa terra e no céu, assim será feito. É a palavra de Deus. Só que a palavra de Deus é a verdade. E só tem como se concretizar a verdade quando nós estamos em Cristo Jesus. Se nós estamos fora do projeto de Deus, as coisas não acontecem dentro do que Deus quer. As coisas acontecem de forma camuflada, sem paz, sem amor, sem alegria verdadeira. Só existe paz verdadeira com Jesus. Só existe paz se você aceitar a vida com Jesus. Osmarene, a gente vai ter aflição? Sim.
Porque nós vivemos nesse mundo aqui que é terreno. A palavra de Deus nos ensina: no mundo teremos aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo e vós também vencerás. Mas você precisa estar em Jesus, porque Ele é o único caminho. Os caminhos que nós aprendemos antes de Jesus, nós temos que sair fora deles, igreja. É o caminho que leva para a perdição da sua alma, que tira a paz do seu coração, que tira a alegria do seu coração. O único caminho se chama Jesus. Você quer ler isso aí, igreja? Abre João, um pouquinho mais à frente aí, 14. Capítulo 14. Amém? Abriram? Versículo 6. Jesus ainda ensinando o teu povo. Disse-lhe Jesus, lê comigo: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conhecereis a meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. Amém? Glória a Deus. Você não precisa dos seus olhos naturais ver Jesus. Os testemunhos que deixaram a palavra da fé. No mundo espiritual que você tem vivido, a partir do momento que você aceitou Jesus como Senhor e Salvador, você acreditou que Ele morreu para os seus pecados, para que você tivesse vida. Aqui Jesus ensina: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho. Se você tem andado por outros caminhos que não é na presença de Deus, você tem caminhado como se estivesse em esteira, como se estivesse em cima da esteira, andando e não sai do lugar. O caminho que leva para a vida se chama Jesus Cristo, o Nazaré. O mundo mostra o caminho da soberania, o caminho do dinheiro, da idolatria, o caminho que tem outros deuses que não é Jesus, mas a palavra aponta para o Rei, para o Salvador, que é Jesus Cristo vivo, o Deus vivo, o único que pode te salvar, igreja. Aquele que tem olhos que te vê, que vê suas aflições, que enxerga a dor que você estava lá desde criança, que enxerga a dor que você está no seu casamento, que enxerga a dor que você está quando você vive em prostituição. O Deus que tudo vê, que tudo pode. A Bíblia aponta para esse Deus verdadeiro. A verdade é a palavra. E em João 15 fala sobre isso. Que o Senhor sempre, desde o início, é a palavra. É o verbo. Ele é. E Ele sempre há de ser. Então, o que eu quero falar para você, que sem intimidade com Cristo, sem você orar, sem você buscar, nada você vai poder fazer para sair da situação que o mundo colocou dentro do seu coração. Sem Jesus, sem a palavra da verdade dentro do seu coração, você não pode alcançar a paz que você tanto almeja. Você não pode. Mundo em terra de Instagram e Facebook, que está todo mundo sorrindo, mas que a alma está vazia. Vazia de um Deus que opera milagres e maravilhas. Não se iluda. Não se iluda com o que os seus olhos naturais enxergam. Mas acredite que Deus pode mudar a sua história. Que Ele é o príncipe da paz. A paz que nenhum coração humano pode entender. Que mesmo diante de circunstâncias difíceis, lutas,
Um Deus que está com você, um Deus que caminha com você, um Deus que te traz cura, um Deus que te traz restauração. Se você orar ao Senhor, as tentações até diminuem. Quem sabe disso? Até as tentações. Jesus ensinou o homem e a mulher a orar a Ele, livrando das tentações. Se você vigiar, orar e buscar sem cessar, você resiste qualquer armadilha que o maligno coloca na sua vida. Porque você não vai lutar com as suas forças, você vai lutar com as forças que Deus colocou nas tuas mãos, que é a arma da fé. Nós não temos a força necessária para lutar contra as artimanhas do maligno na força dos nossos braços. Mas nós podemos todas as coisas quando estamos ligados em Cristo Jesus. Todas as coisas nós podemos quando nós estamos ligados nele e ele em nós. Ele só nos afasta. Só afasta de nós quando nós não cremos nele, quando nós não queremos ele, quando nós rejeitamos a Cristo, quando nós rejeitamos aquilo que ele tem para as nossas vidas. Mas se você tornar no arrependimento dos seus pecados, olhar para Cristo como seu Senhor, como seu Salvador, ele vem e renova suas forças, ele vem, restaura a sua vida, ele vem, transforma a sua vida. Você pode ver os relatos dessa mulher de Samaria. Ali ela compreendeu de coisas sobrenaturais, porque ela sabia que Jesus não a conhecia, como ele podia entender que ela tinha 5 maridos. Igreja, ela compreendeu que ele era profeta, porque ela já tinha ouvido falar de Jacó. Ela já tinha ouvido falar de homens e mulheres de Deus. Então ela acreditou. Ali no coração dela, ela acreditou que ele era um homem de Deus. E Jesus, quando ele vê a fé no coração de um homem e de uma mulher de Deus, ele opera maravilhas. Ele espera a sua fé. Quando você orar ao Senhor, ora com convicção que Deus fará na sua vida. Porque Deus, ele gosta de realizar projetos na vida de um homem e de uma mulher de Deus que ora e acredita. Ele só está esperando os seus pedidos, né? Aquele cego de Jericó ficou lá gritando, né? Filho de Davi, tem compaixão de mim. E Jesus fez uma pergunta para ele. O que queres que eu te faça? Sabe por quê? Jesus quer ouvir da sua boca. Maílde, acorda. O que quer que eu te faça? O que você quer que Jesus faça na sua vida? Hein, igreja? O que você quer? Você tem pedido? Tirado os seus momentos de orações? Nós, como líderes aqui desse ministério, temos ensinado vocês a orar, a tirar um tempo de oração com o Senhor Jesus e pedir o que quer que eu faça. E ali o cego de Jericó falou: Senhor, eu quero ver. Era a necessidade dele. Qual que é a sua necessidade hoje? É um casamento abençoado? É uma cura? É um parente seu que está no UTI com o coronavírus? Qual que é a sua necessidade? Você que está em casa nos ouvindo. O que é que você quer que Jesus faça? Você tem que falar para Ele através da sua oração. Quando nós oramos, o Senhor faz. Porque Jesus falou para aquele cego: enxergue, vê. E a partir daquele momento ele começou a ver. Amém, igreja? A partir daquele momento ele começou a ver, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida.
e só vai ao Pai quem está em Cristo Jesus. Só a realização completa. Você vai sair dos vícios. Você vai ter um casamento abençoado. O seu filho vai ser liberto. A sua filha vai ser restaurada. Você vai ter você é um adolescente que tem paz. Somente quando você entregar a sua vida verdadeiramente para o Senhor Jesus. Somente. Se há tristeza profunda no seu coração por uma rejeição dos seus pais, rejeição da sua mãe, eu quero falar uma para você. Pode Jesus ter te abandonado, pode ter seu pai, sua mãe ter te abandonado lá atrás. Pode o seu marido ter te rejeitado. Pode ele te rejeitar até hoje. Jesus e Deus jamais vai te rejeitar. Ele vai estar sempre com você. Sempre cuidando da sua vida. Sempre cuidando para que você tenha paz. Sempre cuidando para que você tenha vida. E sem Ele, nada você pode fazer. Nada. Nada pode fazer sem o Senhor. É vão o seu trabalho quando você começa a usar de artimanhas na hora da discussão no seu lar, né? Não adianta. Não adianta, nada você pode fazer sem Jesus. As suas inteligências humanas são vãs perto da sabedoria que Deus pode te dar. A sabedoria de um homem e de uma mulher de Deus que ora, que adora, que vive em Cristo Jesus. Amém, igreja? Amém? Quantos estão entendendo essa palavra? Assim, eu entendo. Glória a Deus. Igreja, o nosso Deus é tão maravilhoso. Eu queria que você abrisse em João 6. Volta um pouquinho aí. João 6. E eu quero falar, por que Jesus quis ensinar para aquela mulher sobre a água da vida? Nós, como seres que vivem nesse plano terrestre, nós precisamos de pão para comer, para se alimentar, a nossa carne, e água para você viver. Você precisa alimentar esse corpo terreno todos os dias. É verdade ou não é? Todos os dias. Se você ficar um dia sem comer, só bebendo água, você vai sentir fraqueza. E se você ficar 3 dias sem água, você desidrata e é perigoso você morrer. Amém, igreja? Quantos estão entendendo isso aqui? E Jesus, Ele falou que Ele tinha água que jorrava da vida. Ele tinha água, Ele tem a água. Ali Ele está falando para ela, se você soubesse quem está aqui na sua frente, você pediria dessa água. E você está aí sentado, ouvindo essa palavra. Jesus está falando para você que Ele tem a água que jorra do trono, que traz vida para você. E se você acreditar, você vai ser uma fonte de água viva. Vai jorrar de você essa água da vida. Porque quando nós esvaziamos de nós mesmos, das nossas vontades, quando nós apresentamos diante de Deus as nossas fraquezas e falamos, Senhor, eu não consigo isso, mas eu creio que o Senhor vai me dar da água que jorra do trono. E assim, o nosso corpo precisa de alimento para viver e de água para sobreviver também, para se hidratar. E o nosso espírito, como que ele vive? Ele precisa do pão que alimenta o seu espírito e de água para alimentar o seu espírito. Mas não é um pão natural, é Jesus, que é sobrenatural, igreja. E é diariamente.
Então por que você quer viver apartado de Deus, sem orar, sem ler a palavra de Deus todos os dias? Você vai morrer de fome, vai morrer espiritualmente, se você não ler a palavra de Deus e não buscar em oração Jesus para dentro de você. Amém? Vamos ler aí, ó. João 6, versículo 47. Amém? Acharam? Na verdade vos digo, que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Repete comigo. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná do deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo, que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Amém. Aplauda o Senhor, igreja. Esse é o pão que vai trazer, esse é o pão que vai trazer para você vida. E como buscar desse pão? Através da sua fé. E quando eu falo para Jesus, quando eu falo para Jesus, eu tenho fé, eu começo a buscar este alimento que supre o que é espiritual. A vida eterna que tanto você tem buscado, a paz que excede o entendimento humano, a paz que vem espiritualmente para dentro de você, para te trazer vida, restauração em todas as áreas da sua vida. Amém? Quando você orar por restauração, por vida, por cura, em todas as áreas, seja ela espiritual, seja ela material, Jesus vai te ouvir, porque você creu nessa palavra hoje. Quantos creram nessa palavra hoje? Amém, igreja? Essa é a palavra que o Senhor Jesus queria falar no seu coração. Que você venha buscar do alimento que supre você espiritualmente, manifestando o poder dele, através da sua fé, na sua vida, através de oração, através de jejum, através de palavra de Deus, que é o pão vivo, que é o próprio Jesus dentro de você. Você jamais vai morrer, jamais vai cair, se você se firmar no que Deus tem para você. E a sua vida, a partir de hoje, se você crer nessa palavra, vai mudar. Porque você vai passar a orar de forma diferente, acreditando que Jesus está te ouvindo e Ele é contigo, te suprindo em todas as áreas que você necessita. Você não vai precisar buscar no mundo de artimanhas que o maligno tem implantado em você. Você não vai precisar buscar no mundo para suprir a carência que está aí dentro do seu coração. Jesus te pega no colo hoje e supre todas as necessidades. Te dá um alimento que vem do trono dele, enchendo você do pão e da água que mata a sede. Amém, igreja? Glória ao Senhor. Amém, pastor Wellington. Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês que estão em casa, igreja. Amém? Que essa palavra tenha alimentado o seu espírito. E você seja cheio da presença dele. Para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Glória a Deus.